Olá pessoal, tudo bem? Então daremos continuidade aos nossos estudos, nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Nós vimos na última aula a respeito do direito no quadro do universo, qual seria o território que o direito está, onde ele está estabelecido. Passamos pela teoria dos objetos, vimos os objetos naturais, os objetos ideais, vimos também os objetos metafísicos e os objetos culturais. E aí chegamos à conclusão que então o direito, o mundo do direito está dentro dos objetos culturais. Continuando então, prosseguindo, nós veremos hoje, na aula de hoje, as definições e as acepções da palavra direito. Então vamos lá. Existe então hoje uma enorme divergência entre os juristas em relação à definição da palavra direito. Por exemplo, Kant afirmou no século XVIII que os juristas ainda estavam à procura de uma definição para o direito, isso no século XVIII. Sendo que essa crítica, então, ela se mantém atual até hoje e nós veremos então o porquê. Nós tentaremos ao final da nossa aula definir então a palavra direito. Isso se dá por dois motivos básicos. Nosso autor vai dizer que o primeiro de natureza metodológica, para se examinar diretamente a definição, para a gente definir então o que seria a palavra direito, se dá então pela natureza metodológica da palavra, e depois a natureza filosófica, que coloca a justiça como elemento primordial. Então nós analisaremos então juntos esses dois aspectos, metodológico e filosófico. Em relação à lógica, o vocábulo direito, ele é classificado como um termo análogo. O que isso quer dizer? Que a palavra direito em si, ela possui vários significados sob o aspecto da lógica. Então, apresenta diferenças e assim como os seus nexos, os possíveis encontros. Então, a palavra direito pode ser definida de uma forma, assim como de outra. E dessas formas, elas são distintas, porém apresentam os seus nexos, a sua relação entre ambas. Então, faz sentido se a gente compreender que, se tirarmos uma foto, se fôssemos bater uma foto de um poliedro, o que é isso? É ali aquela figura geométrica que tem várias dimensões, e aí nós não conseguiríamos, através de uma foto, nessa foto refletir, transpassar todos os lados desta figura. Aparentemente, algumas faces apenas do poliedro apareceriam nessa fotografia. Ou seja, isso quer dizer que assim é com o direito. Dependendo do ponto de vista, como a gente analisa, ele pode ter uma aparência e de outro aspecto, sob outro ponto de vista, outra visão, ele pode ter um outro significado. Então vamos lá primeiramente para as definições nominais. Nós só podemos definir aquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, não poderíamos definir. Então, o direito, a nossa definição, a nossa concepção de direito, ela vai se formando a partir do momento que eu vou estudando, a partir do momento que eu vou evoluindo, vou aperfeiçoando, aprimorando os meus conhecimentos, eu consigo então, a partir das minhas próprias experiências, construir uma definição, alcançar uma definição, aí então uma definição científica e técnica da palavra direito, uma definição científica ou uma definição filosófica e assim por diante. Então o conceito de direito, ele é importante na teoria, mas é um conceito que nós desenvolvemos na teoria para que ele também seja utilizado na prática. E assim, principalmente nos nossos procedimentos, nas nossas argumentações, vocês verão no futuro aí que a própria definição, então esse conceito da palavra direito, ela se justifica e ela é utilizada na prática do dia a dia. As definições então elas podem ser nominais e reais. Então ou elas são nominais ou elas são reais. As reais, elas também são chamadas de lógicas, tá bom? Então as nominais, elas se dividem em etimológicas e semântica, tá bom? Então volto a dizer, as definições elas são ou nominais ou reais, ou um ou outro. E as nominais elas se classificam então em etimológicas e semânticas. Aí nós veremos cada uma delas. Quem quiser acompanhar pelo livro, também está lá da página, deixa eu pegar aqui onde que vai estar no livro,
nosso conteúdo ali da página 99 em diante. Essa definição aí tem um quadrinho até ali, na página 100 do nosso livro tem lá essa classificação, tá bom? Então, a definição etimológica, falando da definição então nominal etimológica, que seria a primeira, é aquela que estuda então a origem, a evolução da palavra. Sendo assim, a palavra direito, ela vem do latim, que significaria directus, falava-se, né, directus, ou seja, o que está conforme a reta, o que não tem inclinação, o que não tem curva, tá? Seria então nessa definição etimológica. Ou do verbo dirigo, is também, que significa guiar, conduzir. Então essas seriam então as definições de acordo com a etimologia, o sentido, a origem da palavra. Já os romanos, diferentemente do latim, eles utilizaram a palavra ius, jus, né? Se escreve jus, ius, que significa o que é lícito, aquilo que era lícito. Então, para uma corrente, isso provém do latim, da palavra jusum, iusum, que significa mandar. Então, essas são algumas das origens. E aí, outra corrente, em vez de mandar, o significado mandar, significaria o que é justo. Aí derivaria de justum, que tem o significado o que é justo. Então são algumas definições. E assim foram se surgindo, então, no decorrer da história, todas as outras palavras, dando origem às outras. A justiça, jurista, jurisprudência, jurisdição e assim por diante. Então, direito, a palavra em si, direito, é um termo mais amplo e o mais utilizado que nós conhecemos atualmente, tá bom? Então essa é a evolução, a definição segundo aí a etimologia. Depois nós temos então ainda uma definição nominal, que seria a semântica, tá? A semântica é a parte da gramática daí que registra os diferentes sentidos da palavra. Então, assim, a palavra direito, como nós vimos aí possui a sua história, ela poderia ter sentidos diferentes. Primeiramente, então, ela foi visto como, acabamos de ver, aquilo que está reto, aquilo que é correto. Então, conforme, correto de que maneira? Correto conforme a lei, conforme os costumes e assim por diante, tá? Então, uma definição científica, para nós chegarmos a uma conclusão, a uma definição científica, que é o que nós buscaremos no decorrer dessa aula, eu não posso ficar preso simplesmente a um dicionário, a um vocabulário, a lexicografia, assim dita, né? A esse estudo simplesmente aí das palavras em si, tá? Eu tenho que me aprofundar um pouco mais para buscar então um conhecimento, uma definição científica.